Boa noite. Que mensagem bonita essa, né? Eu posso pegar o contato aí dele como parte da oferta aí, pela minha vinda aqui, para ele ir lá cantar no Rio Branco? Pode ser? Pode, né? Então tá bom. Deus seja louvado. Vocês estão bem? E alguém disse que vocês não tinham costume de vir, né? Plena terça-feira dessa, vocês veio, né? Contrariando, né? São os guerreiros da fé que nem a gente. Abra sua Bíblia aí. Mas antes de eu falar o capítulo, eu quero dizer que eu estou feliz naqueles momentos do lanche que faz ali fora, que conversando com algumas pessoas, eu pude ver como Deus tem atuado na vida das pessoas também. Porque às vezes a gente pensa que Ele faz grandes obras só na nossa, né? E esquece que Ele é um Deus pessoal e habita na vida de cada um. E também nessas conversas que eu estou tendo aqui, eu posso ver que vocês são uma igreja que conhecem muito da Bíblia. E isso é muito bom. Tanto que se eu perguntar para vocês o que fala o primeiro capítulo de Gênesis, vocês me respondem na ponta da língua, não respondem? Fala do quê? Ah, da criação. E o segundo? Isso, da criação do homem. E o terceiro? A queda do homem. Agora, nesses três primeiros, se eu for para os três últimos de Apocalipse, vai estar falando para mim do quê? Da recriação dessa terra, não é isso? Da recriação do homem e da prisão de Satanás, que é o verdadeiro autor do pecado. Com exceção desses 6 capítulos da Bíblia, os 3 primeiros e os 3 últimos, a Bíblia toda vem falando de um grande conflito. Nós vamos ver logo em Gênesis 4, que fala do grande conflito entre o bem e o mal, Caim e Abel, não é isso? E lá, nos últimos capítulos, vem falando do término do conflito entre a igreja verdadeira, entre o povo que segue a Cristo verdadeiro e a igreja falsa. Deus é maravilhoso e misericordioso, que neste grande conflito, Ele tem agido em nosso favor. Ele tem usado a própria arma do inimigo contra o próprio inimigo para nossa salvação. Vocês lembram de Davi e Golias? É um grande conflito representando o bem e o mal, não é? Davi matou Golias, não matou? E como ele matou? Ele pegou aquela pedrinha, né? Girou e matou Golias, não é isso? Não, né? A pedrinha só fez ele cair. Ele foi lá e pegou a própria espada de Golias e matou. Deus usa a própria arma do inimigo contra ele mesmo. A cruz era um símbolo de tortura, não era isso? De morte. Mas agora, quando a gente olha para a cruz, a gente vê um símbolo de salvação. Abra sua Bíblia aí, em Êxodo, no capítulo 2. E antes de eu ler, eu quero orar com você. Querido e bondoso Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, mais uma vez a Tua palavra vai ser aberta, e que neste momento, o Teu Santo Espírito ilumine esse lugar, para que ao falar, fale o ensinamento que vem do céu, e ao ouvir, o nosso coração esteja preparado para colocar em prática o Teu aprendizado. Abençoa cada um que está aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. A mãe de Moisés, com medo
do decreto que havia naquela época, de matar todo menino egípcio de 2 anos para baixo. O colocou num cesto para que ele descesse o rio Nilo. E ele foi parar aonde? O cesto chegou nas mãos de quem? Da irmã de Faraó, né? E ali a irmã de Moisés, que estava já acompanhando a situação, ela vai até ela e fala o que está escrito aqui em Êxodo 2, no versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias que crie este menino para ti? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e o cria, que eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Deus salva-nos, até mesmo se for possível dentro da própria casa do inimigo. E ele salvou Moisés utilizando esses recursos. E eu quero dizer para vocês o seguinte: quando aquele policial quis matar aquele homem do retrato falado, lembram? Foi aí que eu parei, não foi? Ele tinha já fugido, porque quando ele olhou, ele viu que parecia muito com ele, mas não era ele. Ele dibrou a vigilância e fugiu. Então, as investigações se seguiram, e no dia posterior, eu fui chamado pelo delegado da 22 DP, não mais agora no DHPP, dizendo que tinham preso outro suspeito, e que era para mim lá fazer o reconhecimento. Mas quando eu entrei na delegacia, me conduziram para uma sala, e quando eu entrei naquela sala, o tio da minha ex-esposa já estava lá dentro, colocou o pé na frente para eu tropeçar, e eu caí, e ali eles me levantaram, fizeram um carinho um pouco mais extenso ali em mim, e falaram: olha, caiu a sua casa, nós já sabemos que foi você, está decretada a sua prisão temporária. Eu não sabia, mas lembra que eu contei aqui que aquela amiga da minha ex-esposa ficou me olhando o tempo todo lá? Não sei como minha esposa conseguiu falar com ela e disse: olha, eu vou aparecer morta, e quando eu aparecer você vai na delegacia e fala que foi meu próprio marido. E ela ficou uma semana criando coragem para ir, e ela foi e contou. Então, com base no depoimento dela, pediram minha prisão temporária, me conduziram até uma delegacia, não a 22 DP, porque os presos estavam ali meio alvoroçados com o caso e temiam até pela minha integridade física. Então me transferiram para uma delegacia 103 DP, lá no conjunto José Bonifácio, em Itaquera, que era uma delegacia mais branda, assim, com poucos presos, até sair a minha prisão preventiva. Com base no depoimento dela e algumas outras coisas que a perícia foi fazendo agora, o trabalho dela, decretaram a minha prisão preventiva e me levaram para aguardar o julgamento. Então me transferiram para o 10º DP na Penha, que era a prisão de quem cometia crimes de homicídio da Zona Leste, porque o Fórum da Penha fazia os julgamentos, então ficaríamos mais perto para sermos levados para as audiências. Na segunda audiência que eu fui, que era a audiência no fórum de acusação, eu vi aquela menina, e ela estava justamente ali para depor contra mim. E eu fiquei tão nervoso em ver ela ali,
que eu, quando os guardas estavam me levando para dar o depoimento, passei algemado na frente dela e eu disse para ela: olha, eu posso ser condenado e passar o ano que for, mas eu vou sair da cadeia e vou te matar. E ela ficou preocupada com isso. E pediu, inclusive, para a juíza que não desse o depoimento na minha frente naquele dia. E a juíza, então, me ouviu separado dela. E a juíza ainda falou para mim: olha, você toma cuidado com o que você fala para as testemunhas aqui no corredor, porque eu posso te dar uma medida de tratamento e te mandar para o manicômio judiciário. Ali vai ser outra situação para você. Então, as coisas se seguiram. E eu estava preparado para aguardar o julgamento. Completei toda aquela fase de audiências e estavam esperando só marcar o meu tribunal de júri. Eu tinha um problema. Eu iria a qualquer momento ser transferido para o presídio do Carandiru. E na delegacia é mais fácil você cuidar da sua integridade. Ainda mais eu que tenho esse tamanho. Mas nos presídios maiores, o tamanho não tem nada a ver. Então, eu fiquei com medo de descobrirem, por onde eu passasse, que eu era um investigador. Só o fato de eu ter matado uma mulher já era contra mim. E ainda se descobrissem que eu era um investigador, com certeza eu morreria. Então eu tive que traçar uma estratégia lá dentro, que de início foi até legal. Porque assim, a maioria da população carcerária são presos de delitos comuns. Pequenos assaltos, pequenos furtos, estelionatos, algumas tentativas de homicídio. Então é fácil você enganar esse pessoal. E como eu tinha investigado vários crimes contra a seguradora, eu falei para os presos que eu fraudava a seguradora, porque eu sabia todo o modo operandi dos bandidos, e comecei a falar para eles então que eu era o autor de todos aqueles golpes contra a seguradora e tinha uma quadrilha com ela. E ela então ameaçou de me entregar para a polícia. Então eu matei ela por isso, nem falei que foi pela traição. E eles então falaram: não, então você fez certo, porque cagueta tem vida curta. E eu então falhei numa estratégia, porque eu não sei se vocês acompanham assim filmes ou documentários de presídios e de cadeias, mas a média dos presos são todos feios e mal encarados, né? E assim, naquela época que eu fui preso, eu tinha 22 anos de idade. Eu ainda tinha minha baby face, hoje eu já não tenho mais. Hoje eu tenho 52 anos. Mas eu era bonito naquela época. E eu via que o preso era feio e mal encarado. Então eu quis ter algumas más atitudes lá dentro. E uma delas, que foi impensável, eu pensei: se eu usar drogas e falar em gírias e andar meio com cara feia, eu me misturo aqui na massa carcerária. Então foi aí que eu fui experimentar usar drogas, e de uma maconha que eu fumei um dia, eu já estava num estágio que eu estava usando até crack lá dentro. E bebendo muita bebida alcoólica que é fácil de fazer entrar. Mas uma coisa não saía da minha mente enquanto eu aguardava meu julgamento. Eu conheci alguns presos que estavam me ensinando como tentar fugir dali, porque eu queria fugir para matar aquela moça e matar o meu ex-sogro, que foi em uma das audiências lá no fórum e disse que quando eu saísse iria me matar. E eu falei para ele: é bom que você já me avisou, porque eu vou sair e vou te matar primeiro. Então minha mente ficou sendo alimentada por essas duas vinganças. E foi aí então que eu participei da primeira tentativa de fuga, lá no 10º DP. Nós íamos cavar um túnel por baixo da cela, passar pelo corredor e sair em frente ao terminal da Penha, no jardim. E nós começamos a cavar. Mas no meio do túnel
a polícia, numa blitz, descobriu a tentativa de fuga. E para nos dar uma disciplina, um corretivo, eles jogaram todas as nossas coisas fora, deixaram mais ou menos uns 35 presos ali numa cela pequena e sem roupa ainda, num frio muito intenso, que era mais ou menos ali por volta de mês de agosto, setembro. E eu ali no meio de mais 35 homens, com frio, eu tive que deixar até um pouquinho o pudor de lado e me encostar em outros homens para me esquentar. Mas quando eu vi a minha situação ali que estava, eu lembrei do Deus que quando eu fiz a primeira comunhão, e falei, Senhor, será que tem mais aonde eu descer nesse poço da minha vida? E foi aí que eu olhei para aquela cela vazia e vi pendurada na parede uma Bíblia, a única coisa que restou, de um amigo meu de infância, que se converteu para a Igreja Assembleia de Deus, e me mandou uma Bíblia, e na capa escreveu uma mensagem: espera pacientemente por Deus, confia no Senhor. Salmos 37, versículo 7. E quando eu li aquele versículo, achei na Bíblia, eu fiquei feliz. Alguma coisa me deixou bem. Tanto que eu quis ler o capítulo inteiro. Lendo o capítulo inteiro, eu li todos os salmos. E lendo todos os salmos, eu fiz um propósito de ler a Bíblia inteira. E quando comecei em Gênesis, lendo capítulo por capítulo, e eu cheguei em Êxodo 20, estava dizendo lá do sábado como um dia santo. E eu falei, então essa Bíblia é adulterada pelos cristãos, porque na comunhão é guardar domingos e festas, o dia santo é o domingo. Joguei a Bíblia fora e não quis mais ler. E segui na minha estratégia de tentar fugir. Aí tentamos uma outra fuga, envolvendo agora todas as outras celas, frustrada de novo. A polícia já não estava mais aguentando. Foi até então que a gente fez uma estratégia e conseguiu fazer um túnel. Mas eu queria até escrever um livro sobre isso, mas não posso. Quis até uma vez, me procurou um cineasta e quis fazer um filme, mas eu também não posso fazer. Mas desse episódio eu quis fazer, porque olha, foi um trabalho de artista, esse túnel. Eu nunca tinha visto e fiquei assim impressionado com a determinação de quando todos se juntam num único propósito para fugir. Foi tudo sincronizado. Era finados de 1995, feriado. Eram umas 3 horas da manhã. O túnel todo já cavado. Então que entramos para cavar a última parte que saía no jardim. E fizemos a fila, eu era o quarto. E fui passando por baixo de todos os alicerces. Mas quando chegou na saída em frente ao terminal da Penha, que eu pus a minha cara para fora, que eu vi todo o terminal na madrugada, sabe o que aconteceu? Você quer saber? Você não vai ter que vir amanhã não, que eu vou contar. Eu não saí, porque aqui meu ombro é largo, e a pessoa que informou a distância do concreto da última parede até o começo da terra do jardim, contou os passos errados e cavaram a saída, ficou uns 40% dela embaixo do concreto. Então todos os presos mais magros foram e eu não fui, eu tive que sair de lado e todo mundo fugiu. Aí eu voltei para a cela, tentei pegar uma ferramenta para cavar mais e jogando para fora, mas não deu certo, porque logo a polícia descobriu, então eu tive que correr e voltar para a cela. Aí, o delegado não aguentou mais me ter no 10º DP e me encaminhou para o Carandiru.
Só que o presídio do Carandiru era um presídio totalmente diferente de todos que você possa imaginar. Eram 7.000 presos. Os 3 maiores pavilhões, que eram o 9, o 8 e o 5, tinha mais ou menos uma média de 1.700 a 1.900 presos. Eram os maiores. E os mais perigosos também. Para 20 carcereiros desarmados cuidar. A maldade imperava lá todo dia. Antes de o PCC levantar as bandeiras nos presídios, o Carandiru tinha morte quase todo dia. Morria 2, 3 de brigas internas. Depois que o PCC levantou a bandeira, parou essas mortes. Mas, quando eu cheguei ali, no Carandiru, e eu olhei tudo aquilo, eu lembrei de Deus de novo. E falei, Senhor, cuida de mim, porque eu já não tenho mais para onde ir. E eu não sei se vocês assistiram aquele filme, O Carandiru, que o Dr. Drauzio Varela fez. Ele se passa no pavilhão 2. O pavilhão 2 é o pavilhão de entrada de todos os presos que eram transferidos de todas as delegacias. Por que eu estou contando para vocês esses detalhes? Alguns de vocês falaram que antecipou e viu meu testemunho no 180 graus. Mas eu quero contar esses detalhes para vocês, porque eu quero que vocês entendam o tamanho da misericórdia de Deus quando Ele vai atrás de alguém. Ele espera o momento certo, com paciência. E às vezes a gente começa a dar um estudo bíblico e já quer que a outra pessoa se converta no segundo estudo. Mas Deus é misericordioso e paciente. E lá como funcionava esse sistema de distribuição, e isso que eu quero que vocês prestem atenção para ver a grandeza do poder de Deus na nossa vida. Chegava preso de todo lugar, e eles se juntavam numa cela, quando juntava mais ou menos uns 200, o diretor de segurança e disciplina ia lá e fazia a distribuição dos presos. Você era a primeira vez que estava chegando no Carandiru, ele te mandava para o pavilhão 9. Se era a segunda vez, ia para o pavilhão 8. Se tinha algum problema com a massa, pavilhão 5, que era o seguro. Se você tinha algum amigo que estava no regime comum do pavilhão 7, e ele pedisse para você ir lá, o diretor também te mandava. Mas agora o pavilhão 2 e o pavilhão 4 eram os pavilhões de trabalho. Lá só iam os presos que o diretor transferia. E tinha o pavilhão 6, que era o pavilhão que os estrangeiros ficaram presos, no caso que o Luizinho foi mandado para lá, lembra? Que eu falei deles, que ele aprendeu inglês. Então, quando chegou o dia da minha distribuição, o diretor-geral depois se tornou meu amigo, e lembra quando eu contei aqui que aquela moça, Renata Monzi, estava lá na Praça da Árvore e eu podia ajudá-la? Porque o Walter Iven se tornou meu amigo e depois me levou para o presídio de Iperó. E lá em Iperó, quando ele saiu, eu conheci o outro diretor, o Pascoal, e o Walter informou muito bem de mim e eu me tornei amigo do Pascoal. E o Pascoal se tornou o coordenador dos presídios, inclusive da região de Valparaíso, onde estava o irmão dela, e eu tinha o contato dele. Se eu ligasse para ele, ele tirava ele de lá. E também porque um amigo que estava na detenção comigo se tornou membro do PCC e foi lá para o Valparaíso. E se eu pedisse para ele também, porque eu conhecia onde a família dele morava na Vila Formosa, se eu pedisse, ia ajudar. Então eu tinha 2 canais para ajudar e não ajudei. Então, assim, o diretor, o Walter Iven, naquela época, resolveu naquele dia fazer ele mesmo a distribuição dos presos. E quando eu estava na fila, que chegou a minha vez, ele olhou para mim e falou, eu te conheço de algum lugar. Meu coração gelou, que eu fiquei com medo dele falar que era das minhas épocas de investigação. Porque hoje, quando eu ando por aí, que eu trombo com alguém e me fala, olha, eu te conheço de algum lugar, e eu olho para a cara do meliante,
eu já quero sair correndo. Porque quando é da igreja, ele já logo fala: ô irmão, tudo bem, mas quando alguém vem e fala: olha, eu te conheço de algum lugar. Só uma vez funcionou que eu era para ser assaltado lá em Franco da Rocha, trabalhando, e estava com 5 mil reais que eu recebi de um cliente. O bandido me reconheceu que estava preso comigo e me deixou embora. Eu falei: ó, aí é bom ser reconhecido. Pelo menos um bônus de ter sido preso. Mas o Walter falou: olha, eu te conheço de algum lugar. Eu fiquei com medo, porque se ele falasse que era da investigação, os presos que estavam comigo já me matavam. Mas ele falou: olha, me conta o seu crime. Eu falei: olha, eu estou no crime lá da ponte da Nitroquímica. Ele nem esperou terminar, levantou, me abraçou, falou: olha, eu sabia que você ia vir para esse presídio. Poxa, que legal, que logo hoje eu vim fazer a distribuição. E quando eu estava o quarto da fila para fugir no túnel, o quinto falou: olha, Jarrão, sai de lado que eu quero passar. Ele falou rapidamente: você não vai conseguir ir, mas você vai ser transferido daqui para o Carandiru. E quando você chegar lá, os xadrezes eram comprados de preso para preso, eu não sei se vocês sabiam disso. E ele falou: e eu tenho um xadrez no pavilhão 9, então você fala que você quer ir para o pavilhão 9, para o diretor que te distribuir, porque você vai nesse xadrez 34i, que o meu parceiro já vai estar sabendo que esse xadrez é seu, você não precisa comprar. Porque eu chamei ele para ir para a minha cela para ajudar a fugir e ele foi. Então, em consideração, ele me deu o xadrez dele, do 9. Só que o diretor falou: olha, você vai ir para o pavilhão 9. Eu falei: é, porque é a primeira vez que eu estou aqui, mas eu já tenho um xadrez lá. Ele falou: olha, eu vou te mandar para um pavilhão que vai mudar a sua vida. Você quer confiar em mim e aceita o que eu estou te falando? Eu falei: não, me manda para o 9, que lá eu tenho um xadrez, não preciso comprar. Ele falou: não, mas eu vou te mandar para um pavilhão que você não vai precisar comprar o xadrez. Mas só que tem um porém. Está proibida qualquer transferência de preso para esse pavilhão. Eu falei: é mesmo? É. Então, se você chegar lá, vão pensar que você é um preso cagueta. Mas eu lhe autorizo a falar para os presos que você comprou e pagou para mim 50 mil reais para eu te transferir para lá. Só assim não vão pensar que você é um cagueta. E eu vou cuidar de você de longe, porque eu faço faculdade de Direito. E eu estudei o teu caso e simulei até um julgamento num trabalho que eu fiz lá. Então, você mude a sua vida aqui. Porque qualquer coisa errada que você cometer aqui vai para o seu prontuário e você não ganha nenhum benefício. E naquele momento eu aceitei que ele me mandasse para esse pavilhão. E eu descobri que era o pavilhão 4. O pavilhão de trabalho, o pavilhão hospital, que os presos moravam em cela individual. Depois de um ano que eu estava lá, a minha cela era mais bonita que qualquer dormitório aqui fora. Eu tinha carpete, lancheirinha, tinha som, televisão, até cafeteira tinha. E eu tinha até um painel pintado na minha parede, nem parecia que eu estava numa cadeia. Só na hora que o cadeado batia e trancava. Então, quando eu fui para lá, eu precisei arrumar um trabalho. E eu fui trabalhar no expediente do hospital, na área de datilografia, né? Naquela época era datilografia. Então, como eu tinha datilografia, eu fui trabalhar lá. E lá eu conheci um rapaz. Ele não me autoriza a contar a história dele. Por isso que eu não vou falar o nome dele. Mas esse rapaz era um jovem desbravador da igreja adventista. E um dia ele resolveu fazer uma aventura pela América do Sul para sair no Guinness Book, com mais outros 2 jovens desbravadores na faixa de 23 anos. E conseguiram concluir a missão. Pregaram o evangelho por toda a América do Sul. Deu certo, saíram no Guinness Book e ainda escreveram um livro pela casa publicadora. Só que esse jovem, o espírito dele era aventureiro. E ele quis fazer uma volta mundial. E ele foi na sede da igreja da onde ele frequentava.
e pediu patrocínio. E o pastor presidente falou que não interessava esse tipo de coisa para aquele campo e não forneceu patrocínio. Ele birrou e falou: a igreja não dá, então o mundo dá. Saiu da igreja e foi assaltar banco para conseguir o dinheiro. Ele era um desbravador, né? Tinha algumas técnicas boas que poderia até ajudar, mas não tinha o conhecimento. Então ele foi assaltar o banco e foi preso. E lá ele estava. E quando eu cheguei, ele estava sentado numa cadeira bacana. E eu falei: posso sentar nessa cadeira aí? Faz tempo que eu não sento numa cadeira de escritório. Ele: pode. E quando eu sentei, quebrei a cadeira dele. Ele veio querer me bater e eu saí descendo a mão nele. Foi aquele quiprocó. E um amigo separou. Conclusão: eu não sabia que ele era adventista, mas eu fiquei com uma bronca dele. E a minha vida seguiu. Até que um dia, um sábado, eu estava descendo as escadas para jogar bola, e lá tinha tanto missionário das igrejas, durante a semana e aos finais de semana, e eu vi subindo um senhor de terno e gravata, e a gente, quando vê crente lá dentro da detenção, a gente já sabia que ou era da Universal, ou era da Assembleia de Deus. E o senhor de terno e gravata subindo a escada, e uma mulher distinta também, eu descendo, eles vieram: podemos falar com você? Eu falei: pode. Você conhece o fulano de tal? Falou o nome daquele jovem que eu briguei com ele. Eu conheço. Você pode chamar ele para nós? Não gosto dele. Aí ele falou: não, é porque a gente, não sei se você conhece, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu falei: não conheço não. Não, a gente faz um trabalho missionário aqui, que a gente tem um culto muito legal. Você podia ir lá visitar a gente? Eu falei: não quero, porque a igreja que tem aquele rapaz não é a igreja de Deus. E eu nem sabia que o sétimo dia era o sábado que eles estavam me falando na época. Então eu falei: eu vou jogar minha bola. Aí o líder do trabalho missionário lá no Carandiru, muito esperto e dirigido por Deus, cheio de fé e de espírito, porque eu conheço ele, e ele tem todas essas características que a gente falou até agora. E vamos relembrar? Qual que é a primeira? Crer e se converter. A segunda, permanecer em Cristo. A terceira, cheio de fé e do Espírito Santo. E a quarta, se reunir na igreja. E a quinta, você vai ter que vir amanhã. E você vai ter que vir amanhã também, para mim te falar o resultado dessa conversa, porque ele me chamou para uma conversa. E aquela conversa, aconteceu o que o diretor falou para mim: aceita que eu vou te mandar para um lugar que vai mudar a sua vida. E depois eu descobri que o único pavilhão da detenção que restou o trabalho missionário da Igreja Adventista era o 4. Tinha em todos os pavilhões. Mas eles erraram quando começaram a colocar jovens, mulheres, para ir lá. Preso carente, começou a se corresponder com as jovens e começou a dar namoro. Então começou a atrapalhar os trabalhos e só restou o trabalho no pavilhão 4. Tanto que lá só ia senhoras. Então, e senhores, nem jovens, homens mais novos iam. Só iam senhores fazer o trabalho lá. Mas ele me chamou para uma conversa. E essa conversa resultou no que hoje nós estamos falando. O inimigo usou a própria arma dele para Deus. Deus usou a própria arma do inimigo para me trazer a salvação. Porque aquele encontro mudou a minha vida. Mas como o horário já avançou, eu vou deixar para contar o resto amanhã. Tá bom? E guarde, se eu não contar para você, você me cobra, porque quinta-feira eu vou encerrar o testemunho, que eu estou preparando uma mensagem especial para sexta e não vai dar para usar o tempo. Mas se até quinta-feira eu não contar o que aconteceu, lembra daquela moça que me caguetou? E lembra do pai da menina que me prometeu? Eles dois tiveram fins
muito tristes, mas eu quero contar. Se eu esquecer, alguém me lembra, tá bom? Mas amanhã você volte, mas saia daqui hoje, sabendo que não importa o pecado que cometemos, porque nós cometemos, porque nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa, mas só fica vivendo no pecado e frustrado nele o fracassado, porque o cristão que é vitorioso, ele deixa Deus agir na vida dele. Eu não sei em que fase você está na sua vida, eu não sei se você está precisando que Deus estenda a sua mão de misericórdia. E por falar em misericórdia, é a quinta característica que eu vou conversar com vocês amanhã. A misericórdia. Um cristão verdadeiro tem que ser misericordioso, porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. E Ele quer ser misericordioso com você. Ele quer te perdoar, Ele quer te estender a mão. E Ele quer te trazer cada dia a confirmação da sua salvação. Eu não sei como está a sua vida. Em que momento você está aqui hoje? Hoje eu estou bem. Talvez vivendo o melhor momento meu como cristão. Mas eu já tive dentro da igreja cometendo pecado. Mas eu precisei me converter ao longo dos tempos. E hoje eu vivo um período muito bom no meu relacionamento com Deus. Mas eu sei que tive períodos que não vivi, mesmo estando dentro da igreja. Porque eu sou pecador. E diferente de vocês, eu mergulhei muito fundo nas coisas erradas dessa vida. E louvado seja Deus, porque minha filha nasceu na igreja. E ela tem oportunidade de não viver coisas que eu vivi na idade dela. E eu tenho orado para que Deus permita que ela não viva isso. E que até a volta de Cristo ela se encontre irrepreensível para encontrar com Ele. E eu quero que todos nós também estejamos assim para encontrar com Cristo. E que a misericórdia dEle estenda sobre você. E eu vou orar por você. O irmão vai cantar mais um louvor. E como temos feito todas as noites, se você precisa de se encontrar com Deus nessa noite, para que Ele estenda o braço dEle de misericórdia na sua vida, você pode ficar de pé. Mas se você está em paz como eu, nesta noite, mesmo sendo pecador, se você quiser também participar dessa oração, você pode ficar de pé a qualquer momento. Talvez você lembre até de alguma pessoa que você precisa buscar. Quem sabe esse é o momento de você fazer, para a gente fazer uma oração final por você. Eu já tomei a decisão de me entregar a Ti. Já decidi recomeçar. Mas estou preso em meu viver, com tanta coisa pra fazer. Já não consigo mais tempo pra te ver. Eu queria ter um tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo para ouvir a tua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero
ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero, vem me mudar. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita um grito de um coração sincero, vem me mudar, me transforma, vem minha vida mudar, como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita um grito de um coração sincero, vem me mudar. Amém. Querido e bondoso Deus, nosso Pai de amor e de misericórdia, nós queremos nesta noite entregar o nosso ser diante do Teu altar, para que o Senhor faça uma obra em nós. Nós queremos continuar firmes no Teu caminho, que leva à salvação, mas ele tem vários obstáculos. Às vezes cansamos, às vezes caímos, às vezes nos desanimamos, mas nós queremos nesta noite que o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor segure na nossa mão, que a gente seja revestido da paciência que vem do céu para suportar só um pouco mais. O grande resgate desta humanidade está para acontecer. Cristo já está nas portas de vir nos resgatar. Mas até lá ainda temos um pouco mais. E neste um pouco mais, Senhor, nós queremos ser vitoriosos. Para isso que a Tua misericórdia se acampe no lar de cada um que está aqui nesta noite. Que a Tua misericórdia também esteja com cada membro aqui desta igreja. Que a Tua misericórdia esteja com cada visitante que por aqui passar. Que eles possam sentir uma igreja unida, que adora a Deus e que está disposta a entrar na missão de salvar almas. Que uma bênção especial se renove na nossa vida nesta noite. E que nós saiamos daqui felizes, porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém.